palavra do Senhor, ela diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 38 o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, a boa nova do reino de Deus, ou as boas notícias, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, ou trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então, esse texto que eu acabei de ler está lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35 até o versículo 38. E, com base nesse texto, eu venho lhe fazer a seguinte pergunta: será que você é um cristão 3S? S de salvo, S de sentado e S de satisfeito. Há muitas pessoas que não entenderam que há um chamado de Deus para alcançarmos as ovelhas que estão desgarradas, que não têm pastor, que estão perdidas. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele teve grande compaixão. Ele sentia algo que vinha de dentro por cada uma daquelas pessoas. O versículo 35 diz que ele curava. Ele pregava, ele curava, ele ensinava. Por quê? O versículo 36 mostra porque ele tinha compaixão dessas pessoas. E talvez nós hoje, como cristãos, estamos muito satisfeitos. Já somos salvos. Estamos sentados numa igreja, ouvindo a palavra, cantando louvores, recebendo orações, devolvendo nosso dízimo, nossas ofertas. E está muito bom. Eu estou confortável, eu estou acomodado. Há muitas pessoas que estão acomodadas, que elas não entenderam que a igreja pode sim se reunir para adorar, mas a igreja precisa sair para servir. E a igreja somos nós. Então hoje eu não estou aqui trazendo uma palavra de condenação, de julgamento, mas estou fazendo aqui uma constatação. É isso que o Senhor Jesus ele falou, que devemos rogar ao Senhor da seara. Mas isso nos indica que aqueles que estavam ali, que eram os discípulos, eles já estavam trabalhando. Na verdade, o Senhor Jesus estava incentivando os discípulos a orarem para que Deus enviasse mais. Só que esses que Deus quer acrescentar à sua seara, à sua obra, é você, sou eu, somos nós. E o que nós estamos fazendo? Será que estamos apenas engordando, espiritualmente falando, em um banco de uma igreja? Será que estamos salvos, sentados e satisfeitos com o cristianismo que estamos vivendo? Será que nós estamos satisfeitos em ver que muitas pessoas estão se perdendo? A compaixão é a evolução da empatia. Se a empatia é a pessoa se colocar no lugar do outro, a compaixão é você entender a dor do outro. É você compreender a ponto de se colocar no lugar do outro e sentir a dor daquela pessoa que está perdida, que está sofrendo, que está indo para o inferno. Essa é uma palavra para nós. Será que estamos tão vazios? Será que somos tão egoístas? Será que perdemos o amor? Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Espero que o seu e o meu não se esfrie. Espero que você não seja um cristão nominal, alguém que se identifica com o cristianismo, mas não se compromete, não pratica e, principalmente, não entendeu ainda a importância do id por todo mundo e pregai o evangelho. E isso na sua escola, na sua academia, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua rua, seja onde for, no meio da nossa parentela. Uma vez eu fui convidado para ir no aniversário e ali eu fiz uma oração, resumindo a história, consegui ganhar uma família para o Senhor Jesus. Tive a oportunidade de batizar uma das mães de um coleguinha da menina que estava fazendo aniversário. Então isso significa que em um aniversário, Deus pode lhe usar. Em uma festa, seja onde for, em um velório, não importa o lugar. Deixe o Senhor usar a sua vida. Não seja um cristão 3S. Estou salvo, estou sentado e estou satisfeito. Não. Seja salvo sim, através do Senhor Jesus, mas não fique sentado e não esteja satisfeito. Há uma canção do André Valadão que diz o seguinte: o sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Então o cristão 3S, ele está salvo, fica apenas sentado no banco e ele está satisfeito. Enquanto isso, uma multidão está se perdendo. Uma multidão se perde a cada dia. E eu e você poderemos ser responsabilizados por causa disso.
Porque se eu tive a oportunidade de falar e não falei, Deus vai me cobrar. Se eu tive a oportunidade de me aproximar daquela pessoa e eu não me aproximei, se eu podia fazer algo e eu não fiz, o Senhor irá me cobrar. Eu assisti uma peça, tive a oportunidade até de participar dessa peça, domingo agora na igreja, eu fui o narrador, e interessante que a pessoa, o ator principal, ele se mata. Por quê? Porque ele diz, Deus, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não me ama. E naquele momento, antes dele se matar, ele passou por um amigo cristão que estava conversando com uma amiga e eles estavam falando do culto, que foi avivado, que foi uma bênção, e não perceberam que aquele jovem estava a ponto de dar cabo da própria vida. Muitas vezes estamos assim, distraídos com as nossas preocupações e não vemos que há pessoas à nossa volta que estão precisando de salvação, que estão gritando por dentro, pessoas que estão desesperadas e nos falta às vezes compaixão. Por isso que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor, coloque em nós o mesmo sentimento que havia no Senhor quando aqui o Senhor esteve, quando o Senhor pisou nessa terra. Põe em nós esse sentimento, desperta em nós o amor pelo nosso próximo, desperta em nós essa compaixão que vem de dentro. No original, compaixão significa algo profundo, não é algo que você fala, que é da boca para fora, não. É algo de verdade. É alguém que se compromete. Esse trabalhador aqui é alguém que se compromete com algo. É isso que está faltando. Pessoas compromissadas com a salvação dos perdidos. Pessoas que pararam de olhar para o seu umbigo e começaram a olhar à sua volta para aqueles que estão se perdendo. Às vezes dentro da sua casa, às vezes no meio da sua parentela. Deus está nos despertando. Não seja um crente ou um cristão 3S. Não basta ser salvo. A salvação não é o ponto final, mas é o ponto de partida. Eu não pratico obras boas ou boas obras para ser salvo, mas eu tenho boas obras porque eu sou salvo. E uma delas é ganhar almas, levar o evangelho, pregar, levar aquilo que Deus depositou em nós. Se você se converteu hoje, você já tem uma experiência para contar para alguém. Você já pode compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida com outra pessoa. Certa vez um jovem, ele disse para o pastor, mas eu não sei fazer nada. E o pastor virou para ele e falou assim, ou melhor, ele disse, eu não sei fazer nada, eu só sei surfar. E o pastor virou para ele e falou assim, meu filho, então lá, reúna os seus amigos, fale de Deus para eles. E o que ele fez? No dia seguinte ele pegou a sua prancha e foi para a praia. Quando chegou lá, ele parou perto de um amigo, ele falou assim, vamos fazer uma oração. E assim começou uma grande obra. Ele começou a orar pelos amigos, o grupo começou a crescer, e hoje é uma igreja de mais de 1000 membros. E começou assim, com um jovem que achava que não sabia nada, que não tinha nada para oferecer, mas Deus usou aquele jovem com o talento que ele tinha, e Deus pode usar você com talento para o canto, com talento para falar. Você talvez se expressa muito bem, você é uma pessoa muito comunicativa, você é uma pessoa influente. Então use aquilo que Deus te deu em prol do evangelho, do reino de Deus. E eu estou fazendo a minha parte, eu estou aqui na internet, e através da internet, esses dias eu estava vendo, eu consigo alcançar pessoas em outros países. Não podemos parar, eu prego na igreja, eu pregava também no meu condomínio onde eu morava, e agora que eu me mudei, já estou pensando numa estratégia para começar um culto, também agora nesse novo condomínio onde eu estou. Por quê? Porque o sofrimento dos perdidos precisa nos incomodar. Não é porque eu sou pastor, não. Como eu disse, o jovem era um surfista. Ele não era um pastor, ele não era um pregador, ele não era um teólogo. Ele não era um doutor em teologia, mas ele tinha um coração disposto a servir. Ele era um ceifeiro, ele era um trabalhador. Jesus falou para os discípulos, olha, vocês já estão servindo, agora roguem para que Deus envie outros. Isso nos indica que eles já estavam. Então, eu posso orar para Deus mandar mais, eu posso falar porque eu já sou um trabalhador, eu já sou um discípulo, eu já estou aqui, investindo meu tempo, me dedicando, fazendo a minha parte, seja na igreja, seja no condomínio, seja na rua, seja onde for, aonde o Senhor lhe enviar, seja um instrumento dele para alcançar vidas. Não aceite ser um cristão 3S. É um perigo. Você está salvo, você está sentado e você está satisfeito? Não fique satisfeito. Paulo falou, não vos conformeis com este século, com esse mundo. Nós precisamos ser pessoas inconformadas. Eu sou grato a Deus por tudo, mas eu não me conformo em ver o mundo do jeito que está, em ver o meu país do jeito que está, em ver as pessoas se perdendo. Eu não me conformo e você também não pode se conformar. Existem muitas pessoas que estão distraídas ao invés de estarem ativas. Deus te chamou para estar em atividade na presença dele. Deus não te chamou, Deus não te salvou
para que você agora fique apenas sentado no banco, só recebendo. Chegou a hora de dar, chegou a hora de levar, chegou a hora de permitir que o Senhor gaste você. Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar. É isso que deve ocupar a nossa mente. Muitas vezes estamos tão envolvidos nos nossos próprios interesses. Permita que a sua vida seja uma bênção para aqueles que estão à sua volta. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Que haja um despertar de Deus na sua, na minha vida, para que sejamos cristãos envolvidos, compromissados com a proposta do Evangelho, que é ir e pregar e levar as boas novas para aqueles que sofrem, para aqueles que precisam. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele fez isso e nos deu exemplo para que possamos fazer o mesmo para a glória de Deus. Fique na paz, que o Senhor te abençoe.